Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Ele Vem. Esse podcast tem o objetivo de anunciar a vinda de Jesus até que Ele venha. Hoje é um episódio muito especial, porque o convidado de hoje da mesa é alguém de dentro. É o nosso pai, o Rosivaldo. E eu estou aqui com o André e hoje a gente vai ter uma conversa de filhos conversando com seu pai sobre como Jesus veio na vida dele. Então, dá um oi aí. Oi, pessoal. Gente, vai ser uma conversa muito bacana. Acho que meu pai tem muita coisa para agregar. Espero que a gente também descubra coisas novas, né? Da vida do pai. Legal. Seria muito legal. E é isso, pessoal. Pai, passo a palavra para você. Dá um oi aí. Oi, pessoal. Olá para todos. Eu estou hoje aqui sem a tampa da minha panela, mas vou tentar dar conta do recado. Tá bom? Alegria aqui estar com todos vocês e penso que vai ser um momento muito gostoso e abençoador também estar aqui com vocês. Maravilha. Pai, então para a gente começar, a gente vai fazer uma pergunta que eu e o André já sabemos, mas só para a gente continuar a nossa conversa. Conta para a gente como ele veio na sua vida, como ele veio. E deixa o Senhor te usar aí. Eu penso que foi um processo, né, que Deus foi falando ao meu coração desde que eu era pequeno, na tenra idade. Eu me lembro, como a gente tem um tempo razoável, eu creio que posso falar um pouco mais. Pode, né? Eu me lembro que eu tinha 5 anos, eu já ficava pensando no futuro e preocupado com o futuro. Então eu acho que eu era um garotinho meio um pouco mais adulto, talvez, né? E eu pensava em Deus, eu lembro que uma vez eu falei para minha mãe assim: mãe, mas se a senhora morrer, o que vai ser da nossa vida, da minha vida? Eu com 5 anos. Então, desde pequeno, eu pensava em coisas mais abstratas, coisas espirituais. Eu me lembro de um episódio que eu estava numa outra cidade, passando alguns dias de férias na casa de uma irmã, e eu acordei um dia lá de manhã e tive muita vontade de ir na igreja. No caso, na época, era a Igreja Católica, que era a minha referência. Nós somos de família tradicionalmente católica, mas só nominais, né? Apenas nós somos batizados, mas nós não frequentamos a igreja, não fomos incentivados a frequentar a igreja, né? E me lembro que um dia nessas férias, na minha cidade, lá nessa cidade vizinha, eu acordei de manhã, como disse, com muita vontade de entrar dentro da igreja. Fui dentro da igreja e fiquei ali um tempo. Eu tinha tipo meus 8, 9 anos. Então eu tinha uma sede de Deus muito grande. Lembro-me que eu tinha uns 3 anos, eu morava numa cidade pequena e na minha rua tinha uma igreja que todo mundo chamava, brincava ali, falava que era a igreja do bate-palma. Por quê? Porque eles batiam bastante palma, e era uma igreja mais renovada, né, na época e tal, menos tradicional. Então, e eu tinha muita curiosidade, eu queria muito entrar. Bater palma. Queria. Tipo, 3, 4 anos de idade, eu tinha muita vontade de entrar naquela igreja, porque eu passava em frente e ficava escutando os louvores, escutando o pessoal louvar a Deus. Então, eu penso que Deus vem me perseguindo desde a minha tenra idade. Isso é muito bonito. Um tempo depois, meu pai e minha mãe decidiram que a gente ia se mudar de cidade, ia respirar novos ares. A gente foi morar numa outra cidade, que era a cidade de uma tia, a cidade de Leme. E em Leme eu também tive a oportunidade. A gente ficou 6 meses apenas morando lá. E eu passava, às vezes, em frente à igreja presbiteriana. A central lá de Leme. A central de Leme. Eu tinha muita vontade de entrar dentro daquela igreja, mas muita vontade, né? Mas eu era muito tímido, vergonhoso.
eu não sabia nem direito o que acontecia dentro da igreja, né? Mas sabe como você sente que você tem um imã Sim. te puxando, né? Nisso eu já tinha meus 10 anos e pouco, quase, né? A gente voltou, saiu de Leme, a gente foi para Casa Branca, eu estava aí com uns 10 anos e meio, 11 anos eu estava, 11 anos e meio. A gente chegou em julho, e nesse mesmo mês de julho, uma colega, amiguinha assim da rua, ali da vizinhança, me trouxe um convitinho para eu ir para a EBF, Escola Bíblica de Férias. A igreja presbiteriana era 3 quadras da minha casa, na central lá de Casa Branca, e eu fui para a Escola Bíblica de Férias. Naquele tempo a escola acontecia, começava na segunda-feira e terminava no domingo na escola dominical. O encerramento da EBF era na escola dominical de domingo. Então eu fiquei lá de segunda a sábado, todas as tardes, ouvindo uma história muito linda de uma missionária inglesa chamada Amy Carmichael. Sim. E ela foi ser missionária, sentiu um chamado de Deus para ser missionária na Índia. E na Índia ela teve experiências lindas com o Senhor, né? E ela teve uma experiência muito bonita, porque quando ela tinha 5 anos, 5 ou 6 anos, ela, como inglesa, ela via muitas meninas de olhos claros. E ela tinha olhos castanhos. E cabelos mais castanhos. Então ela não era a típica loirinha inglesa, né? E ela chorava, ela clamava a Deus, ela pedia a Deus que ela pudesse ter olhos azuis, que ela fosse mais esse estereótipo inglês, né? Na época e tal. E ela acordava de manhã, a primeira coisa Era olhar o Olhar no olho. espelho. ir pro espelho. Tal era a decepção, porque ela chorava, ela não entendia por que Deus não transformou os olhos dela. Eu lembrei de cenas da... Eu não sei, vou abrir aqui o jogo. Pode abrir. Eu lembrei de cenas minhas lá em casa pedindo pra Deus me dar superpoderes. Teve uma vez... Ai, que vergonha. Teve uma vez que eu comi uma teia de aranha e eu orei, falei, Deus, me dá superpoder do Homem-Aranha. Caraca, mano, essa eu não sabia. Pai, Eu não sabia dessa não, ninguém sabia. Acho que ficou. Acho que ele guardou a decepção. Guardei pra quê? Mas eu. Mas eu lembro. Tá? Mas é engraçado você falar isso, porque eu lembro. E é engraçado como isso, eu já jogo a bola de volta pra você, mas esse problema da identidade, né? Eu lembro, deu com uns. E eu já estava até que velhice, né? Com uns 13, 14 anos, eu lembro que eu raspei a cabeça pela primeira vez. É verdade. E aí eu lembro de pegar o shampoo de cabelo liso e ir passando na minha cabeça Pra ver se vinha liso. Queria ser liso Porque eu queria ser, não, eu queria ser igual ao meu irmão, e porque você cresce ouvindo que o cabelo é ruim, né? é um... E aí eu ficava tipo assim, não, eu tinha esse negócio, assim, eu lembro disso. E é o problema da identidade, né? Já jogando a bola para você, você termina a história, mas se puder contar assim, como é que o senhor foi vindo nessa área? Acho legal a gente falar disso, né? Como é que, talvez compartilhar um problema de identidade que hoje você vê que você tinha, que o senhor veio e porque veio, né? E fez novo, né? Como é que eu vejo que a vida do pai foi muito complexada por conta de dificuldade financeira, os pais não praticantes e tal. Então não sei se isso foi uma barreira lá no começo. Foi uma barreira, tanto é que isso dá continuidade ao que eu estava contando. Da bala. Porque eis que eu ouvi a história da Amy Carmichael e terminando a historinha dela, que é linda, ela foi aprendendo a lidar com essa frustração de não ter olhos azuis e cabelos claros, né? Muito tempo depois, ela na Índia, na região que ela foi morar na Índia, ela foi trabalhar com crianças, né? Crianças que estavam perdidas, sem pai, sem mãe, foi fazer um trabalho nesse sentido. E ela foi morar numa região que o pessoal todo era de pele escura e olhos escuros.
E ela só conseguiu entrar numa aldeia porque ela passou, não tenho certeza se era pó de café molhado nos braços, né? Que apesar dela não ser a típica loirinha inglesa, ela tinha uma pele mais clara, 13 anos. E ela conseguiu passar porque ela tinha olhos castanhos, então ninguém achou estranho. E nesse momento ela lembrou do plano, do propósito que o Senhor tinha para ela, né? As pessoas ali da Índia, daquela aldeia específica, se identificou com ela até por conta de que ela tinha os olhos da mesma cor. Então isso é lindo de saber. No final dessa história da Amy Carmichael, a tia lá que contou a história pra gente, ela fez um apelo discreto, que não era para levantar a mão, mas quem quisesse pedir para Jesus morar no coração, quem tinha entendido Jesus como Salvador, era para fechar os olhos e fazer uma oração quietinho, pedindo para Jesus vir morar no coração. E naquele dia, eu creio que foi tipo na sexta tarde ou no sábado à tarde, eu lembro que eu fiz essa oração, quietinho no meu canto, não falei para ninguém, mas eu sei que Deus plantou uma chama muito forte no meu coração, a partir daquele dia que eu pedi para Ele entrar no meu coração, né? No domingo, na escola dominical, foi encerramento da EBF, foi uma alegria muito grande, fiquei muito feliz de estar na igreja, fiquei com muita vontade de ir para a igreja, para continuar aprendendo de Jesus, né? Eu soube da escola dominical, que todo domingo de manhã tinha escola dominical, tinha as classes, né? Onde eu ia poder ter continuidade para aprender da palavra. Aí vem o complexo do passado, né? A gente veio de uma família muito simples, minha mãe infelizmente não teve oportunidade de ler, de aprender a ler e escrever, né? Então, eu me sentia inferior por conta dessas questões. E quando foi para eu ir para a igreja, que eu queria frequentar a igreja, eu fiquei com muita vergonha de ir para a igreja, porque eu me sentia pobre, existia aquela fama de que protestante, Presbiteriano era rico, né? Presbiteriano era rico, né? A gente via realmente... O padrão era um pouquinho diferente. A gente entende, por exemplo, a gente entende que quando você é de Jesus, quando você se converte a Cristo, você passa a ter uma vida reta diante de Deus, uma vida honesta. Você entende que é do trabalho, que é do suor, que é do teu suor que você vai ganhar o pão de cada dia, e você procura melhorar intelectualmente, obviamente você vai ter uma condição financeira melhor, você começa a melhorar financeiramente. Então, é natural que você veja famílias mais bem vestidas, carros um pouco melhores do que o carro que tinha na minha casa, até bem melhor, né? Então, com tudo isso, eu achei que ali não era lugar para mim, eu tinha muita vergonha de entrar. Como que eu ia conseguir entrar dentro da igreja, ir até um banco e me sentar? Então, aquilo realmente não me deixou frequentar a escola dominical naquele ano. Como Deus, eu disse para vocês, Deus não abre mão e Ele vem, né? Ele veio na minha vida. E um ano depois, eu sempre com aquela semente no meu coração, sabia que eu cria em Deus, eu sabia que Jesus era o meu Salvador, né? Toquei a vida, indo para a escola, né? A vida normal. No outro ano, vem o convite da EBF de novo, né? E fui para a EBF, renovei os meus votos, né? A minha fé, fiquei empolgado de novo, e aí tivemos... Só que aí aconteceu uma coisa bonita. Nessa EBF, eu tinha um amigo da rua, que era de família da igreja, e ele também estava empolgado a se integrar mais na igreja. Ele foi para a EBF, e aí, quando terminou a EBF, ele falou que eu podia ir para a igreja com ele. Que legal. Aí agora você já abriu a porta, né? No seu coração. Abençoado Nenê Mofa, Fridio Nenê Mofa, né? Luiz Fernando Mofa, lá de Casa Branca, amigo querido, que a gente tem contato até hoje.
E ele foi usado por Deus nesse sentido. Então, todos os domingos eu ia com o nenê para a igreja, e quando eu chegava com o nenê dentro da igreja, eu não tinha mais vergonha, porque eu tinha um amigo da igreja, Estava parte mãe daquilo, dele da igreja, o pai da igreja, o irmão da igreja, a irmã estava indo para o Instituto Bíblico, para ser missionária. Então, eu estava ali. Então, daquele dia em diante, daquele tempo em diante, Deus me deu a bênção de eu não deixar mais de frequentar a igreja. Que bênção. E foi muito importante, porque eu frequentei a escola dominical, e a escola dominical tem um papel muito importante para a gente conhecer a palavra. Então foi um processo muito grande que Deus foi trabalhando na minha vida. Creio que Deus foi trabalhando muitas coisas na minha vida por conta disso. Desde aquele tempo. Que bênção. E pai, eu tenho uma pergunta para você. E como é que foi, a partir dali, a sua experiência de estar numa família que não temia o Senhor? Como é que foi isso? Né? Como é que foi aprender a lidar com essas diferenças, conforme você foi entendendo que o problema, na verdade, era o pecado, que o problema era a falta do Senhor? Como é que foi lidar com isso? Assim? Como que foi o caminho de você amadurecendo mesmo, né? Porque eu acho que a tendência, talvez, eu imagino, né, que talvez você teve a tendência de assim, não, agora eu preciso salvar a minha família, né? Ou uma revolta, às vezes. Uma revolta, às vezes, né? Talvez seu coração venha tipo assim, não, se eu não salvar eles, ninguém vai, né? Como se Jesus precisasse da gente para salvar as pessoas, assim. Houve um movimento, assim, do seu coração? Se não, o que foi? O que aconteceu? Você pode compartilhar com a gente? Sim, eu penso que Deus, historicamente, veio rodeando a minha família. Né? E meu pai, quando pequeno, teve a experiência de ter ido na igreja presbiteriana. Eu acho que foi algum tipo de trabalho com criança, deve ter sido alguma IBF, Sim. que ele contou que ele foi pequeno, né? Foi muito bem tratado e ele guardou isso no coração a vida toda. Então ele tinha uma admiração, um respeito pela igreja. E ele também, meu pai tinha sido vereador lá em Casa Branca, naquele tempo que vereador não ganhava nada, né? E foi muito interessante. No mesmo tempo que meu pai foi vereador, o Dr. Cornélio Martins foi vereador também, e ele era da igreja na época. E meu pai falava muito desse Dr. Cornélio, que era uma pessoa muito excelente, então, que era da igreja presbiteriana. Então meu pai não colocou objeção nenhuma para eu ir para a igreja. Minha mãe também não. Minha mãe era uma pessoa muito simples, mas minha mãe tinha muito temor de Deus. A minha mãe deixou um exemplo bonito para mim nesse sentido, né? E voltando ao gancho da pergunta, faz ela de novo. Então, não, se você teve, como é que foi lidar com o fato de estar numa família que não é crente, né? Tipo assim, você comentou que, só para desenvolver mais a pergunta, você comentou, por exemplo, que eles não tinham essa objeção, mas ao mesmo de você ir, mas ao mesmo tempo eles não iam. Você não via na sua casa, tipo assim, um pai orando, né? O testemunho era o pior possível. Também. Sim, então, o testemunho era o pior possível. Minha família não seguia a palavra de Deus, né? Então a gente não teve esse padrão bíblico cristão dentro de casa. Então tivemos muitas dificuldades, né? Porque o ser humano, quando está longe de Jesus, ele acaba fazendo muitas coisas erradas, né? Então meu pai, infelizmente, não tinha uma vida reta, assim, diante de Deus, né? Eram trabalhadores todos, família, né? Mas eu vejo que eu queria muito que eles aceitassem a Jesus como eu. Não tinha aceitado. Eu queria que eles experimentassem de ter essa certeza de Jesus na minha vida, como meu único Salvador e Senhor, e saber que isso ia determinar a vida eterna da gente, né? Então eu queria muito
que se convertessem. Nós não tínhamos conflitos religiosos dentro de casa, né? Por conta Esse Do respeito, né, testemunho que do eles tinham. doutor. isso. É. E minha mãe também, quando pequena, foi muito acolhida por um pastor Entendi. presbiteriano, ela com a minha Eu acho avó, que interessante ser presbiteriano, né? Sim. Os dois, interessante. da mesma igreja, lá em entendi. Casa Branca, da mesma igreja, né? Minha mãe era do sítio, vinha com a minha avó da cidade, e ela chegou a ficar até hospedada na casa desse reverendo da época Entendi. lá, muito tempo atrás. Então, ela guardava no coração memórias muito bonitas Entendi. dessa família, né? Legal. Do reverendo. E penso que os conflitos vão acontecendo porque você começa a seguir os padrões bíblicos, Sim. né? Mas eu ficava muito triste, né, de ver alguns comportamentos. Eu queria que a minha família servisse a Cristo, né, andasse nos caminhos do Senhor. E eu acho que eu respondi. Respondeu, mas pode continuar falando. Não, porque porque para mim, quando eu converso às vezes com jovens, porque eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, né? Mas quando eu converso com jovens que não nasceram, então se convertendo agora e vem um testemunho completamente diferente em casa, e ao mesmo tempo, muitas vezes esses jovens frequentam a minha casa, ou frequentam a casa de outras pessoas que são crentes, e a dor no coração é muito grande de um Sim, cara desse, de uma sim. menina dessa. Porque é como se quando ele viesse para dentro da nossa casa, ele vivesse um pouquinho daquilo que ele quer viver. Eu já estou dentro da casinha dele. Né? Então, eu queria perguntar para você, como foi lidar com a tristeza, como foi lidar com essa questão de você ver nas famílias algo que você não via em casa, se você às vezes manifestou alguma coisa no coração, às vezes inveja, às vezes ira, às vezes uma tristeza muito grande. E como que foi o acolhimento da igreja local? Quem foram as pessoas que Deus usou na sua vida para consolar o seu coração, para te instruir? Olha, com o seu pai você vai agir dessa maneira, com a sua mãe você vai fazer de tal jeito. Porque... Eu acho que para entender também que essa foi a sua história. Exato. Porque todo mundo tem que aceitar isso em algum momento, né? Que há a história que o senhor E teve. aceitar que esse foi o melhor do Senhor. O para melhor, sua vida. exato. Não é só o que o senhor teve, mas é o melhor dele. Como é que... Assim, pensei nisso, né? Que foi muito interessante, como Deus, quando Ele vem de verdade. Né? E Deus me rodeou de pessoas na igreja, pessoas maduras, mais velhas, né? Que me acolheram, me viram como um adolescente, né? Sem família ali na igreja. Então eu tive algumas pessoas muito preciosas na igreja que me acolheram no sentido de me convidar para ir para a casa deles, né, participar às vezes de uma comemoração em família. Eu cheguei a participar de ceia de Natal com famílias da igreja. Tinha uma senhora da igreja que me convidava para estar na casa dela, muitas vezes, onde ela me aconselhava, orava por mim. E outras pessoas que Deus foi colocando na minha vida, onde eu fui sendo bem aconselhado como lidar com os meus pais, como lidar dentro da minha casa, a questão de eu me esforçar diante de Deus para dar o meu testemunho, que era através do meu testemunho que Deus iria falar aos corações, não necessariamente só com as palavras, porque em muitas situações você é o mais novo dentro de casa, o único cristão ou o único evangélico, e não dá para você bater de frente, né? Não dá, você tem que ficar quieto, você é o mais novo, você tem seus pais e você tem que respeitar. Mas o testemunho fala muito alto. Então Deus foi fazendo mudanças importantes na minha vida, onde eu fui aprendendo a ser um filho obediente, eu fui entendendo que A ficar quieto às vezes. a ficar quieto, né? Não retrucar, obedecer, né? Respeitar, honrar os meus pais. Então, esses valores importantes, Deus foi usando as pessoas, os irmãos em Cristo, para
deixar isso claro para mim, que era através disso que eu ia mostrar Jesus, né? Então, eu pude aprender que é através das minhas ações. Eu lembro de uma amiga que chegou para mim e falou assim: olha, João, às vezes você não precisa falar nada, mas vai lavar uma louça para sua mãe. Legal, cara. Né? Lava uma louça que você vai mostrar Jesus lá na sua casa. E eu fui guardando no coração essas questões, né? Eu tive uma experiência bonita que hoje o pessoal da internet conhece aquelas correntes, né? Que hoje você vê na internet, né? Passe para 5 amigos. Senão você vai morrer daqui a Senão você 14 vai anos. morrer. Ou senão, se você não passar, você não vai receber uma bênção muito vai ser especial. Então, quando eu era pequeno, quando a gente não tinha nem e-mail, nem internet, Era na por verdade, carta. era Uma só por carta? carta. Meu pai recebeu uma carta de uma corrente. Então você tinha que fazer 20 cópias. E É a gente assustador. nós não tínhamos máquina de escrever, não tínhamos condições de tirar xerox, era então Na mão. na mão. Eis que meu pai chega para mim, Fica em choque, né? Ele recebeu, ficou em choque. Falou para mim, ó, eu quero que você faça 20 cópias. Esse eu não sabia. E quando eu li, né, vi que não tinha nada a ver com a palavra de Deus, né? Se fosse assim uma carta simples, falando do amor de Deus e evangelizando, tudo bem, mas era uma carta apeladora. Né? Se você não fizer isso, vai acontecer uma desgraça na sua família. Né? E meu pai mandou eu escrever, fazer 20 cópias. E eu fiquei muito triste, com muita raiva. Né? Da situação, eu tinha que obedecer, mas não queria obedecer. Né? E aí estando na casa dessa irmãzinha, né, uma senhorinha lá da igreja, ela orava muito comigo e sentando com ela eu coloquei essa situação para ela. Falei, Dona Mariana, O que eu vou fazer? o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer agora com isso? Ela falou assim, Josual, vamos fazer o seguinte, nós vamos orar. Então ela sentou comigo, leu a palavra do Senhor e orou especificamente em relação a essa situação. Enfim, dei tchau, depois eu fui embora para minha casa, chegando, isso já era perto do almoço, meu pai chegou para o almoço e falou assim, filho, não precisa mais escrever a carta não, tá? Do nada. E não deu satisfação. E não deu satisfação, do nada. Então foram experiências lindas de resposta de oração que Deus ia dando, né? Lindas experiências que foram marcando a minha vida. Eu fui aprendendo a entender que o meu testemunho ia falar muito mais Importante. alto. E é legal ver como essas pessoas, elas, o que está contando, sempre levavam para a palavra, né? Isso é legal. Sim. Para a palavra e para o Senhor. Né? E eu vejo que foi te ensinando, né? Que você pode se achegar a Deus com essas questões, né? Sim. Que, tipo assim, parecem bobas, entre aspas, né? Mas que Deus quer que nós nos acheguemos a Ele com isso, né? Tipo assim, escrever 20 cartas, tipo assim, você não ia morrer por escrever 20 cartas, tipo assim, 20 cópias, né? Um negócio. Não ia ser um negócio assim, nossa, acabou a vida do Rosivaldo, né? Mas era algo que estava te deixando triste, que tipo assim, a mensagem não era legal e né, uma conselheira te falou assim, não, vamos falar com Deus, né? Vamos falar com seu pai. Né? E isso é muito, muito bonito, né? Como o Senhor vai ensinando, né? Ele vai vindo e vai tratando essas questões. Tem a questão de se comparar, né? Muitas vezes o cara que é crente, novo de crente, ou é mais novo mesmo, tem 10, 12 anos, ele, conversando às vezes com alguns adolescentes, enfim, eles se comparam muito e falam, o meu problema não é tão irrelevante assim, para que o Senhor conheça o meu problema. Porque o probleminha de um adolescentinho de 12, 13 anos, às vezes a prova do colégio, é um trabalho que ele precisa entregar, é o amiguinho que falou mal dele, são de fato, para a gente mais velha, são problemas simples de resolver, mas o Senhor quer entrar no coração desses lugares também, né? Está em todos os lugares. E ele vai falando através de pequenas, grandes experiências, né?
porque a gente às vezes acha que é uma experiência tão pequenininha, mas ela é do tamanho da situação que Deus quer resolver no nosso coração. Sim. Né? Então, todas as experiências são importantes. Né? Eu me lembro que eu, adolescente, deitado na minha cama, de repente me veio uma tristeza muito grande e uma dúvida se Deus existia. Né? E aí eu olhei, eu lembro que de repente é como se Deus me fizesse olhar para a janela e aí eu vi, tinha umas árvores muito bonitas ali, né? E tinha muito passarinho ali onde a gente morava, muita árvore e tal. E eu senti Deus falando para mim, você acha que daria para construir e fazer tudo isso aqui do nada? Você acha que toda essa beleza, além desse céu maravilhoso e essa natureza tão linda, você acha que isso poderia sair do nada? E aquilo falou assim, aí eu falei, eu não acho, isso não saiu do nada. E Deus falou muito no meu coração, numa experiência simples, né? Mas é o Espírito Mais profunda. Santo fala profundamente ao coração da gente, segundo a necessidade, segundo o tamanho da necessidade do nosso coração. Que bênção. Bênção demais. Que maravilha. Nossa, isso é demais, pai. De verdade. Nossa, é lindo ver, né? Como o Senhor vai cuidando dessas coisas, foi cercando você, Sim. como Deus foi tratando, né? E eu tenho certeza que tem tantas outras experiências, né, que a gente poderia ficar falando, mas eu acho muito poderoso, né? Eu estava conversando ontem com o Miqueias, né? A gente saiu depois da UPA para entregar o resto da comida na rua, assim, né? Pegar os pastéis e achar uma galera para distribuir, né? E durante quando a gente procurava as pessoas, a gente foi conversando, né? E a gente conversou justamente sobre... ele falou assim, ele cresceu na Assembleia, né? Ele falava que quando ele era criança, ele falava assim, não, mas ele tinha o desejo de ser um pregador, de ser um pastor, mas ele falava assim, não dá para eu ser um pastor porque eu não tenho um testemunho, eu não fui impactante. eu não fui bruxo, eu não fui ao inferno 3 vezes, sabe, né? Que tem toda aquela coisa do meio pentecostal, né? Só que depois que a gente estava conversando, né, como é belo testemunhos simples, entre aspas, né, que na verdade são tão extraordinários quanto, né, assim, você ter sido alcançado numa IBF, né, Deus ter te trazido para a comunhão da igreja através de um amigo, né, não foi o anjo não apareceu na porta da sua casa, falou assim, olha, seu Pedro, dona Paulina, eu vim aqui levar o Rosivaldo para a igreja, né? Isso tudo é muito lindo, né? É muito lindo a simplicidade de como o Senhor vai cercando, né? Só uma história rápida, assim, mas eu lembro, quando eu estava em Portugal, eu conheci uma jovem num evento da Convenção Batista lá de Portugal, pra gente, de jovens, e a gente estava conversando e ela falava assim, nossa, eu não tenho um testemunho, né? E é muito doido porque eu fui conversando com ela, né, e eu perguntei, não, mas como é que você se converteu? Porque a menina é muito crente. E aí ela contou, né, a família dela migrou da Ucrânia para Portugal e ela cresceu num lar totalmente disfuncional, só que ela sozinha, de criança, saía da porta de casa, domingo de manhã, e ia para a igreja. E na cabeça dela, ela tipo assim, não, eu só ia para a igreja. Eu não tenho nada assim extraordinário. Mas olha que extraordinário isso, né? No simples, tipo assim, ela foi para um lugar, para a igreja, buscar ao Senhor, e eu vi que tem muita semelhança com a sua história, né? Porque Deus plantou isso no seu coração, esse desejo, né? E apesar de ter esse impedimento, né, de você ter falado da classe social, né, de ver os carros na frente da igreja, de ficar envergonhado, Deus foi te puxando, né? Ele falou assim, não, então toma aqui, tem um amigo para você ver, Oswaldo, aqui esse é um amigo que é da igreja, que tem uma das filhas da família que está indo para o Instituto Bíblico para ser missionária. Deus vai tirando os impedimentos, né? E Deus vai deixando portas abertas, no simples, em coisas simples. O anjo não apareceu pro vô e para a avó e falou assim, deixe o Rosivaldo ir, né? Mas algo na história deles fez com que eles não tivessem impedimento. Isso é muito belo, né?
é tão extraordinário quanto testemunhos, né, do cara que era bruxo, que era pai de santo, e o Senhor resgatou, o Senhor trouxe. É tão extraordinário quanto, né? Porque no final mostra Deus salvando, né? Tirando pessoas do inferno, salvando almas, né? E virando, né, aquela imagem. As pessoas caminham para a perdição, né? Você estava igual o pai de santo, caminhando para o mesmo lugar, né? Mas Deus vai lá e vira você para Ele, né? O chama, vai te cercando, né? Vem e traz. Isso é lindo demais, é lindo demais. É lindo. E uma coisa que eu acho bacana no frigir dos ovos também é qual é o nosso papel, pelo menos o que eu aprendi muito ouvindo aqui hoje, qual é o nosso papel como discipulador e dessas pessoas que lidam com isso, né, com famílias que não são entregues ao Senhor Jesus. Porque muitas vezes a nossa tendência é nos emocionar com a história da pessoa e levar a pessoa para um lugar, ou um lugar onde a gente vai salvá-la, não, porque você vai vir na minha igreja e o Senhor vai falar com você e lá vão ter pessoas incríveis e vai ser tudo muito legal, e a gente tira o Senhor da equação, porque Ele não precisa da minha igreja, Ele não precisa do meu testemunho, Ele não precisa de nada, né? Então qual que é a nossa função? Apontar eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu achei muito bonita a história da senhorinha que orou com você em relação às cartas. Ela falou, em vez dela falar, não, porque o seu pai, de fato, ele tem um problema, o seu pai é isso, a sua mãe é aquilo, nossa, que situação difícil que você está. Não, Osvaldo, vamos para a palavra. Vamos orar. E o que a palavra diz sobre o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos? A palavra diz que eles são pessoas carentes da graça de Deus e carentes de amor. Né? E então é muito legal esse posicionamento do discipulador de não colocar o discipulado contra a família. Sim. E não colocar o recém-convertido numa posição que ele não vai conseguir alcançar de responsabilidade de salvar a família. Isso foi muito, assim, Muito precioso. precioso. Eu fui muito ensinado a honrar, respeitar os meus pais, ficar quieto, né? Mesmo quando eu fiz alguma coisa que pudesse ofender de uma certa forma, né? Então, para mim, foi muito importante essa experiência. Recadinho do Limão, dos bastidores. Temos um recadinho. Temos um recadinho. Você pode continuar, né? Aqui, ó. A gente corta essa coisa, deixa só o seu ângulo. A caneta ficou aqui. Isso é muito legal. É que a câmera estava sabendo, eu falei que vai dar certo. O André não entendeu. E ele escreveu a senha, não sabe a senha, pô. Não, deixa. Mas está gravando ainda? Ficou gravando? Não, tá. Ah, tá. Aí como é que tá o tempo? 38 minutos. Aproveita 35 já. segundos. Boa. Eu acho que dá pra você dar as suas considerações finais aí já nessa frase, assim, e a gente já termina já. Eu acho que, porque eu acho que se a gente continuar o assunto, Vai infinito. vai mais, a gente passa muito do tempo. Sim, eu acho que a gente tem muitas experiências que vão dar vazão para vários assuntos diferentes. Então, talvez a gente converse mais, exato. né? Em outras situações. Eu só queria fechar com um testemunho lindo que Deus fez também na minha vida, que como meu pai era um homem não temente ao Senhor, né? E eu, como adolescente, tive muito problema com meu pai. Fiquei muito magoado com meu pai desde a infância, né? Na verdade, desde a infância eu percebi comportamentos inadequados, errados do meu pai, e aquilo foi me machucando muito, né? Vendo a minha mãe sofrer. E na adolescência eu passei a ter muita raiva do meu pai. Então, mesmo cristão, já tinha aceitado a Cristo como meu Salvador, eu passei a ter muita raiva do meu pai. Eu dizia que eu tinha ódio. Na verdade, eu queria que meu pai morresse, não existisse mais, né? E Jesus, logo, o Espírito Santo falou ao meu coração que isso não estava certo, né? E aí, gente, eu orei simplesmente durante um ano inteiro. Eu clamei ao Senhor: Senhor, me ajuda a amar o meu pai, a perdoar o meu pai.
E eu honrava ele, respeitava, mas lá no meu coração eu tinha muita raiva, né? E Deus foi limpando o meu coração de todo esse sentimento de raiva, de ódio, né? Ele realmente lavou e limpou meu coração. Só que ele permitiu um vale para mim, de um ano, de muita luta, de luta em oração. Não foi uma libertação rápida. Nossa, tem gente que acontece que Deus faz isso também, né? No outro dia já não está mais com raiva. Tipo, Deus tira rapidamente, mas Deus não tirou esse sentimento do meu coração rapidamente. Deus me permitiu um ano todo clamar muito a Deus para liberar perdão do meu pai. Isso foi libertador para mim, né? E tenho certeza que isso melhorou muito mais o meu testemunho diante do meu pai, da minha mãe, da minha família. Então foi uma grande obra que o Senhor fez na minha vida. Liberar perdão genuíno, verdadeiro do meu pai. Glória a Deus. Hoje eu já aprendi que eu não preciso demorar um ano, né? Eu posso levar 10 minutos. Porque o perdão é mandamento do Senhor. Então você libera perdão sem sentir. Né? Sim. Você perdoa num ato de fé e, independente do sentimento, você libera o perdão. Porque é isso que é bíblico. A gente entende isso. Mas isso daria também uma outra conversa. Outra conversa. Eu acho que são muitas experiências que Deus deu para a gente que dão vazão para várias reuniões, várias conversas, vários assuntos. Sim. Então, eu quero só agradecer a Jesus porque Ele veio e Ele vem Aleluia. dia a dia nas nossas vidas. Amém. E vocês, meus filhos amados, que vocês continuem andando nos caminhos do Senhor. O que eu peço sempre para Deus é que vocês estejam no centro da vontade de Deus. O resto vai ser acrescentado. Amém. É a fé e a esperança que eu tenho. Amém. Amém. Maravilha. Amém. Gente, legal. Aleluia. É isso então. É isso, vamos Estamos encerrar. encerrados. Você aí, se inscreve no canal. Mais um episódio dele vem. Aguarde os próximos, que ainda é só o começo. Nós vamos falar de muitas coisas aqui ainda. E é legal. A gente tem que já marcar o próximo com o Rosivaldo, né? Ouvir o homem É bom demais. é bom. Mas é isso, gente. Deus abençoe. Que o Senhor... Que você veja o Senhor vir. Né? O que eu falei no primeiro episódio, é uma coisa que fica na minha cabeça. Né? Que o Senhor nos dê olhos atentos para vê-lo vindo das colinas. Que o Senhor nos dê ouvidos atentos para ouvir o marchar dos exércitos e o rei saltitando sobre os montes. É isso aí. Deus te abençoe e até uma próxima. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.